Glória a Deus. Vamos então abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, carta aos Hebreus. No capítulo 12, vamos alinhar nossos corações com o coração de Deus. E a melhor maneira de alinhar o coração de cada um neste momento que está ouvindo essa palavra é por meio da palavra do nosso Pai. Então, no livro de Hebreus, capítulo 12, no versículo 14, diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. E o versículo 15 diz: cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de alcançar a graça de Deus. Vigiem para que nenhuma amargura crie raiz, pois quando ela brota, causa profunda perturbação, contaminando muitos na sua vida espiritual. Então, essa palavra é uma palavra de alerta, uma palavra para nós vigiarmos para não deixarmos que a amargura ela venha brotar raiz dentro de nós e trazer perturbação, contaminação na nossa vida espiritual. Porque o inimigo das nossas almas, ele sempre deseja, ele sempre trabalha com perseverança para causar perturbação, para nos paralisar na nossa vida espiritual, para nos usar também quando estamos amargurados, para contaminar outras pessoas ao nosso redor. Então, feridas profundas exigem curas profundas. Se nós formos agora lá no livro de Êxodo, no capítulo 1, nós vamos ver um grande exemplo de um povo escolhido, um povo separado, um povo escolhido pelo Senhor, o povo de Israel, os filhos de Israel, que se tornaram escravos no Egito. E exatamente no capítulo 1 de Êxodo, nós vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo... Vamos começar a ler a partir do versículo 11 até o versículo 14. Diz assim: então colocaram sobre eles mestres de obras, para forçarem os israelitas a trabalhos pesados. Algumas Bíblias falam trabalhos duros. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Versículo 12. Mas, quanto mais maltratavam, mais eles se multiplicavam e se espalhavam, de maneira que os egípcios passaram a ficar com medo dos israelitas. Então, os egípcios os sujeitaram a uma vida de escravidão severa. Versículo 14. Tornaram a vida deles amarga, impondo-lhe o árduo trabalho de preparar o barro para fazer tijolos, além de todo o trabalho no campo. Em todas as situações, os israelitas eram sujeitados a uma cruel escravidão. Estamos diante de um texto que mostra a realidade de um povo escolhido, um povo que foi escravizado, mas um povo que experimentou pelo trabalho, pela vida de escravidão, uma vida amarga. Eles se tornaram pessoas amargas, famílias amargas. E a ação desse espírito de amargura está ligado a um trabalho duro, um trabalho forçado. É muito fácil nós ganharmos uma alma, só que difícil é nós tirarmos do Egito dela. Arrancar a raiz da amargura de dentro das pessoas. Então nós começamos com Hebreus 12, Paulo trazendo um alerta para nós tomarmos cuidado com a nossa vida espiritual. Porque existe
todo dia a tentativa do inimigo nos levar a termos raiz de amargura. E a raiz de amargura, ela sempre vai ser causada por alguma pessoa. Nós vimos aqui nessa leitura de Êxodo que os egípcios causaram a amargura no povo de Deus, forçando eles a um trabalho forçado, forçando eles a uma vida de trabalhos pesados. Então, ninguém ali daquele povo nasceu amargurado. Eles se tornaram um povo amargurado. Então, a amargura, ela surge através de abusos. Abusos familiares, abusos no trabalho, abusos emocionais. E esse espírito, ele se alimenta à medida que a pessoa vai deixando essa raiz se aprofundar na alma dela. Então, esse espírito, ele traz perturbação, traz uma falsa sabedoria, seduz a pessoa, o ser humano, a pensar, acreditar que tá certo. Através do quê? Das emoções. Faz esse espírito de amargura, faz a pessoa, o cristão, o crente, pode ser o mais fervoroso, pode ser eu e você que corremos esse risco. Pode ser um pastor de anos e anos, experiente, eloquente, que tem teologia. Pode ser a irmã mais simples, que está ali servindo ao Senhor tão dedicadamente dentro da igreja, com zelo, levando seu dízimo, sua oferta. Está sujeita a ter raiz de amargura. As coisas não dando certo, né, também para as pessoas. Isso. Quando as coisas não dão certo. Quando as coisas não estão dando certo, Você quando vê. a vida está contraditória, a nossa fé, né? Você vê quando as pessoas começaram a tratar mal umas às outras, às vezes até por causa de política, né? Fica com Quantos raiva. crentes Dentro ficam... de casa dividida, né? Isso, dentro de casa também. Família. Então, no meio da família, né? As pessoas, elas brigam e criam, e vai deixando que essa amargura vai brotando a raiz e vai crescendo essa raiz. E é um espírito que ele se alimenta baseado nas emoções. Leva a pessoa a tomar decisões por emoções. E não pela palavra de Deus. Essa raiz de amargura, ela se alimenta pela carne, pelos desejos. Ela opera pelas emoções. Hoje em dia tem até crentes que brigam por causa de placa, né? Aí minha igreja, que é assim, entendeu? Tem crente, infelizmente, né? Exatamente. E a própria Bíblia diz lá em Hebreus, como nós lemos, causa perturbação, traz ansiedade, causa medo, o espírito de orfandade. Às vezes a criança, a pessoa, né, adulta já, foi rejeitada lá no ventre da sua mãe, nem sabe que foi rejeitada, mas vive num espírito de orfandade. Carrega o quê? Amargura. E precisa da palavra para abrir os olhos, para iluminar o coração, para ela reconhecer que ela precisa deixar Jesus arrancar aquela raiz que causa esse espírito de orfandade, gera lugar para rejeição. Tudo isso está ligado à amargura. Então o povo de Israel carregava uma grande amargura. E um espírito de escassez, né? O espírito de escassez também está ligado à amargura. Pessoas que têm dificuldade, não conseguem avançar, não conseguem prosperar. O espírito que provoca medo, a amargura provoca medo. A pessoa tem medo de falar a verdade, de se posicionar em Cristo pelo Evangelho, porque tem medo de perder a comunhão, o contato com o parente, com o filho, com o neto, com as pessoas. Então ela não suporta uma pressão, então ela tem que fugir. Isso é uma raiz de amargura. A raiz de amargura, ela coloca medo nas pessoas. Ela causa uma barreira de autoproteção. Então a pessoa, ela quer se proteger porque ela foi ferida ou porque ela tem medo de ser ferido. Então o espírito de amargura cega o potencial da pessoa. A pessoa, ela não consegue se ver no plano, no propósito de Deus. Esse espírito de amargura bloqueia o amor de Deus. A pessoa de receber o amor de Deus. Duvida da bondade de Deus. Foi exatamente assim
como o povo de Israel se posicionou. Eles estavam tão amargos porque os egípcios fizeram essa raiz brotar neles e eles deixaram essa raiz se aprofundar neles, que o povo de Israel passou 40 anos contendendo contra Deus, brigando com Deus, brigando com Moisés, provocando uns aos outros, contaminando ali uns aos outros. Depois ainda que Moisés morreu, eles ainda provocaram Josué, se levantaram contra Josué. Eles provocavam rebelião no deserto por causa do quê? Da amargura. A amargura, ela produz um falso discernimento. A pessoa discerne as coisas da maneira errada. Ela vai procurando justificativa para promover cada vez mais a amargura dentro dela. E ela nem percebe que ela está tão cega, porque a amargura cega o discernimento da pessoa. Produz um julgamento rápido, um julgamento emocional. E isso que vai impedindo, é exatamente esse espírito, essa raiz que vai impedindo as igrejas de terem um crescimento, os irmãos de terem bons relacionamentos saudáveis uns com os outros. Então tem pessoas que elas sabem esconder muito bem as emoções dela. Quando alguém pergunta, um pastor pergunta, não, tá tudo bem. Tá tudo bem, aparenta tá tudo bem, mas ela tá escondendo o que realmente ela sente. O que realmente ela está guardando no coração dela. Porque esse espírito de amargura faz com que a pessoa disfarce a sua real necessidade. E decide andar sozinho. Igual Caim. Caim ficou com raiva da oferta do irmão, não quis se arrepender, se tornou amargurado. Viveu o resto da vida dele amargurado. Esaú, que vendeu o direito da primogenitura dele, Jacó pegou a bênção, e na hora que Esaú chegou para receber a bênção do pai, descobriu que o irmão já tinha pegado a bênção. O que ele fez? Ele deu um grito tão alto. Esse grito foi provocado por uma raiz de amargura. E ele passou a vida querendo matar o irmão e achando que estava certo, tentando justificar a sua raiz de amargura, porque ele mesmo havia vendido e ele mesmo perdeu a bênção. E esse espírito de raiz de amargura produz um bloqueio emocional que faz com que a pessoa não demonstre. Quantas pessoas eu conheço, eu não consigo me expressar na oração. A pessoa não entende que a raiz está ali tão profunda, chamado amargura. E ela causa uma opressão. E o diabo, ele quer exatamente esse tipo de pessoa para quê? Para ele isolar a pessoa dentro dela mesma. Então tem pessoas que são muito espertas, né, para esconder as dores delas. Mas elas não podem esconder por muito tempo. Outra maneira que esse espírito age é através do engano. A pessoa, ela coloca uma barreira e diz, não, eu não quero mais confiar em ninguém, pastor nenhum, presta, que não sei o quê, não confio mais em ninguém. E a pessoa não aceita ser tratada, ser discipulada, caminhar ao lado de um homem, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, porque a pessoa já foi tão ferida que ela foi agora laçada pela raiz de amargura. E aí esse espírito, ele abre porta para outros demônios entrar, para outras situações acontecer. E o acesso, como é que acontece esse acesso? Acontece através da nossa alma. Pequenos acessos vão gerando raízes, e quanto mais a gente não protege o nosso coração, porque nós temos um dever, Provérbios 4:23. Provérbios 4:23 diz que sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Então quer ficar bem longe da raiz do engano, da falsa sabedoria, do falso discernimento, do medo, da raiz de amargura, proteja seu coração. Porque pequenos acessos nas nossas emoções vai produzir raiz de amargura. Ela pode entrar através do abuso emocional, sexual, físico, traições, rejeições, ira, ódio, tragédias na vida.
Tem pessoas que perderam um ente querido e aí deixaram de ser aquelas pessoas fervorosas, já não são mais as mesmas pessoas que buscavam a Deus antes da tragédia acontecer. Brigas, maldições geracionais, frustrações, luto. Então, quando a pessoa passa por essas situações, ela está correndo o risco dessa raiz brotar e permanecer lá, e afundar e crescer e aumentar. E às vezes essa pessoa fica questionando a Deus. Toda pessoa que fica questionando a Deus, ela está alimentando a amargura. Pessoas que vão para Deus, ó Deus, se o Senhor não fizer em 3 dias, eu não vou mais te servir, eu não vou mais acreditar, eu não confio mais, eu vou parar de pregar o evangelho, eu vou parar de servir ao Senhor. Querer colocar Deus contra a parede, fazer orações cheias de amargura, não dá certo. O povo hebreu deu um super trabalho para sua liderança, agiu de maneira rebelde com seus líderes, porque era um povo amargurado. E esse povo está aqui registrada a história deles, para servir de alerta para nós, como nós lemos em Hebreus. Não vamos deixar que nenhuma raiz, vamos vigiar, não permita que nenhuma raiz brote. Um povo amargurado são pessoas que têm dificuldade de transição, de mudança no entendimento, de renovação no entendimento. Elas ficam afastadas da graça. São pessoas que têm dificuldade de se submeter, de perdoar, de aceitar serem lideradas. Esses dias eu escutei uma pessoa falando assim, fulano não fica na igreja, não quer compromisso, fica só visitando a igreja. É uma pessoa que tem raiz de amargura, porque não quer se firmar num corpo de Cristo. Prefere ficar visitando. Não quer compromisso, por quê? Porque não enxerga a sua própria raiz de amargura. A raiz de amargura, ela sempre vai te fazer procurar um culpado. Culpar as coisas, culpar o passado, culpar a frustração, culpar o que sua mãe fez, o seu pai fez, o que eles não fizeram, o que o seu pastor fez, o que sua pastora fez, o que seu marido fez, seu filho fez, sua nora, seu genro. Sempre vai procurar um culpado. A raiz de amargura, quando não acha um culpado, culpa o diabo. A raiz de amargura, ela se transfere de pais para filhos. Isso é a tal chamada maldição geracional. Pessoas que carregam raiz de amargura contaminam outras. E aí, às vezes, a gente se pergunta, muitas das vezes, muitos crentes bem posicionados dentro de uma igreja começam a se perguntar, nossa, mas por que dói tanto? Por que esse processo tá tão doloroso na minha vida? Porque dói muito os processos de Deus na minha vida? Vamos ver o que o povo de Israel passou? Êxodo capítulo 15, nós vamos ver a primeira prova de Deus para expor o coração, para revelar o coração dos israelitas. Êxodo 15, no versículo 22, diz assim, depois Moisés conduziu os israelitas desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Ali andaram 3 dias sem achar água. Finalmente chegaram a Mara e acharam água, mas não puderam bebê-la porque era amarga. Por isso, aquele lugar chamou-se Mara. Então o povo começou a murmurar contra Moisés, dizendo, o que beberemos? Aqui Deus permitiu o povo dele, o povo escolhido dele, passar por um processo para revelar o que estava no coração deles. Estava no coração deles a amargura. A amargura leva as pessoas a murmurar. Eles se depararam com águas amargas. E eles ali viram o bloqueio que eles tinham com Deus e com Moisés, porque eles começaram a murmurar contra Moisés. Eles começaram a duvidar da bondade de Deus. Não bastava tudo que Deus fez para tirar eles do Egito. Eles esqueceram rapidamente. Quantos estão assim? Eu não aguento mais essa situação, essa perseguição. Eu não aguento mais.
Quando a pessoa começa a falar isso, eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Quando a pessoa começa a falar desta maneira, ela está agindo igual os israelitas ali no deserto de Sul, ali nas águas de Mara, bloqueando a capacidade de ver a bondade de Deus, de ver o amor de Deus. Na primeira provação do povo ali, eles mostraram para Deus que a alma deles estava ferida. E o povo começou a enfrentar Moisés por causa da amargura. Então Deus vai expor o nosso coração nos processos da nossa caminhada com Ele. Ele vai expor como? Diante de situações que vai revelar se existe ou não amargura em nós. Aí vai ressaltar o que tá lá dentro, nas profundezas. Porque quando fala de raiz, é algo profundo, que não tá na superfície. Então, os processos vão te levar você a decidir abandonar o que tá nas profundezas do teu coração. E vai te levar a decidir a vencer a amargura ou não. Nós temos que encarar essa verdade como um remédio para nos libertar. É dura, é difícil, não é uma pregação muito fácil de ser ouvida, não é uma pregação que nós temos um costume de ouvir dentro das nossas igrejas, mas é uma pregação que nos liberta, é uma mensagem que nos liberta, porque o próprio Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus não quer que você continue, que eu continue com raiz de amargura. Então vamos decidir hoje, dar um fim, dar um basta, dizer para o Senhor, Senhor, eu não aceito raiz de amargura, eu não aceito nenhuma raiz de amargura que tire a minha esperança. Eu não aceito raiz de amargura que me faz ser uma vítima dos meus processos. A dor é um sistema de defesa do nosso próprio ego. A dor é uma ferida emocional que ela cria barreiras de autoproteção. Então Deus permite os processos para expor o nosso coração. Então eu quero que você realmente venha ter esse olhar. Medita nessa palavra de Êxodo 1, Êxodo 15, do 23 ao 25, Hebreus 12, do versículo 14 ao versículo 15. Mais uma vez, Hebreus 12, do 14 ao 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, perturbe e por ela muitos se contaminem. Em nome de Jesus. Então vamos deixar que o próprio Espírito Santo traga discernimento, traga essa verdade e arranque de dentro de nós toda a raiz de amargura. Feridas profundas exigem curas profundas. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família, que você realmente compartilhe essa palavra com outras pessoas que também precisam ser livres, serem libertas, em nome de Jesus. Amém? Amém.